E hoje nós vamos falar de um filme que é um clássico na sessão da tarde, Namorada de Aluguel, e que a gente assistiu muitas vezes, mas eu arrisco em dizer que não aprendemos as lições fortíssimas que esse filme traz. Sério, possui as lições mais valiosas que eu já vi em um filme e mostra como o ser humano funciona. E olha que eu adianto que eu apliquei na minha vida real a maior técnica desse filme e é incrível, funciona mesmo. Essas e muitas outras coisas a gente vai discutir agora e no final eu vou dar a minha opinião sobre o filme. Vamos ao resumo da história. Ronald Miller, interpretado por Patrick Dempsey, um adolescente nerd e invisível na escola, sonha em ser popular e conquistar Cindy Massini, interpretada por Amanda Peterson, que, olha, tá muito linda nesse filme. Uma gata mesmo, uma atriz com muito potencial, já vamos falar sobre ela. Mas ela faz o papel aqui da garota mais bonita e popular do colégio e olha essa beldade, não é à toa, menina é linda. Quem não se encantou assistindo esse filme com a beleza da Amanda Peterson? Então, um dia, a personagem da Amanda Peterson, a Cindy, ela pega uma roupa proibida da mãe, sem a mãe saber, e acontece um acidente, ela mancha a roupa da mãe, e a mancha não sai, até que o Ronald vê a Cindy no shopping tentando negociar com a roupa ali, pelo menos tentar trocar a roupa, e ele oferece para Cindy uma proposta. Como a roupa era cara, o Ronald oferece para Cindy $1.000, contanto que a Cindy finja ser a namorada dele por um mês, para que todos no colégio saibam. É uma ideia bem doida. A Cindy precisava muito, estava desesperada pela roupa, comprar a roupa que custava exatamente $1.000 e acaba aceitando. A partir daí, o que começa como um acordo comercial vira uma montanha-russa de popularidade, ego, falsas amizades e, claro, amor, com muitas lições no caminho. Vamos aos pontos fortes do filme. Crítica disfarçada de comédia romântica. O filme parece leve e bobo, mas na verdade é uma crítica direta à obsessão pela popularidade, as aparências e o quanto as pessoas são superficiais no ensino médio e na vida adulta também, é claro. E esse filme dá uma aula sobre isso, ele joga escancarado na sua cara como as pessoas são superficiais. A gente ignora pensando que é um filme, que aquilo ali tudo é personagem, que aquelas pessoas não existem ou não fazem aquilo na vida real, mas, meu amigo, como fazem? Eu vou me aprofundar nisso um pouco mais pra frente. Atuação carismática. Patrick Dempsey, bem antes de ser o bonitão de Grey's Anatomy, faz um nerd super desajeitado, carismático e cheio de charme inocente. Amanda Peterson brilha como Cindy, a garota popular que também esconde suas inseguranças por trás da fama escolar. Roteiro simples, mas eficaz. Mistura amor, romance e drama adolescente de um jeito que prende. É leve, divertido e cheio de momentos constrangedores que todo mundo já viveu ou presenciou na escola. Outro ponto forte do filme é a trilha sonora nostálgica, incluindo, claro, a música dos Beatles, que inspirou o título original, Can't Buy Me Love, que diz tudo sobre o tema central do filme: dinheiro não compra amor. E agora vamos aos supostos pontos fracos do filme, segundo algumas pessoas, mas também segundo algumas pessoas são perdoáveis. Por exemplo, tem alguns clichês típicos dos anos 80, como estereótipos exagerados, os nerds, os atletas, as patricinhas. O outro ponto fraco seria, hoje em dia, algumas atitudes dos personagens poderiam ser questionadas sob um olhar mais atual, principalmente a ideia de comprar uma namorada, mesmo como metáfora. Eu não acho muito não, eu acho que essa técnica funciona muito bem até hoje em dia, e eu acho que vai funcionar por muitos e muitos anos até a humanidade sobreviver. Inclusive, como mencionei anteriormente, essa técnica eu utilizei e funciona muito bem, mas já eu falo sobre ela. E agora vamos às curiosidades do filme. O título foi inspirado nos Beatles e quase não foi aprovado. O nome original, Can't Buy Me Love, vem da famosa música dos Beatles, que significa literalmente dinheiro não compra amor, refletindo exatamente a mensagem do filme.
A produção teve que negociar os direitos com Paul McCartney, que só autorizou porque gostou da proposta do filme. E toda vez que eu me lembro desse filme, eu lembro dessa música. Realmente é uma música marcante, bem animada e que reflete o clima inteiro do filme. Se encaixou como uma luva. Patrick Dempsey realmente era um nerd na vida real. Na época das filmagens, Patrick Dempsey era tímido, desajeitado e totalmente fora dos padrões de galã. Mal sabia ele que anos depois se tornaria o Dr. McDermott, símbolo máximo de galã na série Grey's Anatomy. Realmente, depois que o cara cresceu, ele ficou bonitão, ele ficou um homem grande, com presença. A Amanda Peterson virou o ícone adolescente. Ai, Amanda Peterson. Mas ela desapareceu depois. A atriz que vive Cindy ficou super famosa após o filme, virou símbolo da beleza dos anos 80, mas se afastou de Hollywood no início dos anos 90. Infelizmente, ela faleceu jovem aos 43 anos, em 2015, o que deixou os fãs devastados. Não, você olha assim para Amanda Peterson, ela era um mulherão no filme, um mulherão. Você olha assim, rapaz, essa menina tem futuro. Essa menina vai chegar longe. E olha que ela era um mulherão de apenas 15 anos. Você não dá 15 anos para ela porque ela tem um corpão e também ela tem um jeito maduro. Não aparenta ter 15 anos nem fisicamente e nem mentalmente. Mas realmente, depois desse filme, eu nunca mais vi o rosto dela. O que é praticamente impossível. A menina é linda e talentosa. Bom, o que acontece é que depois desse filme, assim quando ela ganhou os holofotes e tal, tem uma história de que possivelmente ela foi abusada quando ela tinha 15 anos de idade. Ou seja, próximo das filmagens desse filme aí. Isso causou um trauma muito grande nela, por isso que ela se afastou de Hollywood, não foi à toa. E, claro, isso prejudicou muito a carreira dela. Sem contar, né, os efeitos, os traumas mentais que ficou na cabeça dela. Ela ficou dependente de remédio e morreu jovem aos 43 anos, por causa dos remédios que ela tomava, e o estado dela, antes de morrer, não estava legal, a aparência dela. Claramente, alguma coisa muito drástica aconteceu na vida dela, mas ela só foi revelar isso muitos anos depois. Aliás, só especificando a morte dela, foi por causa de uma overdose acidental de remédios prescritos, que tomava para dores físicas e emocionais. A morte dela acendeu novamente discussões sobre como traumas não tratados podem destruir vidas, mesmo décadas depois dos acontecimentos. E isso mostra como a indústria de Hollywood, principalmente nos anos 80, 90, era muito tóxica. E é claro que eu não duvido que até hoje ela seja tóxica e alguns atores também sejam explorados ou abusados de alguma forma. Como no caso também, um dos meus atores favoritos dos anos 90, Brendan Fraser, que também sofreu abusos corporais, né? Eu não posso dizer a palavra, se é que você me entende, e que por causa disso se afastou também de Hollywood. Isso mostra como os grandiosos lá de Hollywood controlam as pessoas e abusam delas. E outros atores também, grandes atores inclusive, já falaram sobre o ambiente tóxico de Hollywood. Uma outra curiosidade é que dizem que a dança maluca do Ronald foi 100% improvisada, que é aquela dança que ele faz que parece a coreografia da banda El Chan. Ordinária! Eu acho que inclusive o grupo El Chan se inspirou nesse filme para poder fazer aquele espaço de dança lá, que fez muito sucesso na época. O filme quase teve um final diferente. Originalmente, havia um final mais dramático no qual Ronald e Cindy não ficariam juntos imediatamente. Mas, nas exibições testes, o público pediu um desfecho mais romântico e feliz, e foi o que aconteceu. Tudo bem que a primeira versão do final seria mais realista, mas como era um filme bonitinho, fofinho, ele merecia um final feliz, sim. Achei um final feliz um tanto forçado, repentino, mas a gente nem liga pra isso, a gente gosta mesmo assim. O filme foi filmado em uma escola real. As cenas foram gravadas na Tucson High School, no Arizona, que ficou famoso depois do filme. Até hoje, fãs visitam a escola para tirar fotos nas locações. Virou uma referência cultural.
O filme foi tão marcante que teve uma refilmagem em 2003 chamada Amor Não Tira Férias, estrelado por Nick Cannon e Christina Milian, adaptando a história por uma escola afro-americana nos anos 2000. Eu não gosto desses remakes, não. Geralmente, os remakes eles não ultrapassam. Dificilmente eles ficam melhores que o original. É isso que eu quero dizer. Até porque esses clássicos eles são tão originais na época que, meu amigo, fica muito difícil de superar eles. E também essa fórmula de fingir um namoro que vira amor de verdade inspirou dezenas de filmes e séries depois. Aí fica mais difícil ainda, porque esse filme ele virou uma receita de como se faz filme. E aí você quer fazer uma coisa para superar ele, é praticamente impossível. A não ser que os efeitos especiais, alguma coisa do tipo, esteja datado para a época. Aí você tem uma chance. Mas nesse caso, não tinha razão nem para efeitos especiais ou coisas grandiosas. É só um filme de interação adolescente, então não tem muito segredo. A próxima curiosidade, eu não fico surpreso, eu já esperava, é considerado um dos filmes mais importantes dos anos 80 sobre juventude. Muitos críticos colocam Namorada de Aluguel ao lado de clássicos como Clube dos Cinco, Curtindo a Vida Doidado e Gatinhas e Gatões, como retratos perfeitos da vida adolescente da época. E agora vamos às lições básicas do filme. Mais pra frente eu vou me aprofundar em algumas. Popularidade não define seu valor. Ronald descobre que ser popular não te faz mais feliz, mais amado e nem mais respeitado de verdade. Ser aceito pelos outros à custa de quem você é nunca vale a pena. Você não pode comprar o amor, amizade ou respeito. O próprio título já entrega a lição. Dinheiro não compra amor. Relações de verdade são construídas com sinceridade, não com acordos, status ou aparências. As aparências enganam. Cindy, a garota mais popular, parece perfeita, mas também é cheia de inseguranças, problemas e medos. O filme mostra que ninguém é tão perfeito quanto parece por fora. Isso é verdade, você vê que, apesar da Cindy ser a garota mais popular, por ser bonita, lógico, uma das coisas que ajuda muito ela a ser popular, você vê também que tem um certo esforço por parte da Cindy para continuar sendo popular. Ela faz coisas que não quer fazer só para poder agradar as pessoas. Ou pelo menos surpreender as pessoas. Mas por outro lado, ela gosta de coisas que não a tornariam tão popular. Coisas assim, sabe, bobas, não ridículas, vamos dizer assim. Por exemplo, ela gosta de poemas. Mas ela não pode falar isso para ninguém. Porque as pessoas não curtem isso. Os fãs dela não curtem isso. Então ela não pode falar dos seus verdadeiros sentimentos, ela não pode ser autêntica com os outros. Tudo para passar a imagem de garota perfeita no sentido de ser interessante em tudo que faz. Tem um momento no filme que a Cindy ela deixa bem claro isso, que é quando o acordo deles finaliza, se passa um mês. E realmente o Ronald está popular só pelo fato de ser namorado de mentira da Cindy. E aí eles estão lá se despedindo, agora que cada um fez sua parte, né, no acordo, e a Cindy fala bem assim, olha, ser popular não é essas coisas, é quase como um trabalho às vezes. E aí ela menciona o suéter, a roupa que ela quis comprar, que o Ronald deu dinheiro para ela poder comprar. Ela menciona esse suéter e fala que só usou aquele suéter para impressionar as pessoas. Fazia parte do processo para ela continuar sendo popular, mas que ela não gostava de fazer isso. A outra lição é, fingir ser quem você não é só te afasta de quem importa. Quando Ronald finge ser alguém descolado, ele perde quem realmente gostava dele pelo que ele era de verdade. Quando você deixa sua essência para agradar os outros, quem perde é você. E eu vou te falar uma coisa, é dureza você fazer coisas que você não gosta só porque outras pessoas, ou então uma pessoa popular está fazendo, aí você quer fazer para se aproximar daquela imagem. Cara, isso é patético. Cada um é cada um e ninguém deveria negar do que realmente gosta. Ou ter sequer vergonha disso. Pois é você, é quem você é. O verdadeiro valor está na autenticidade. No fim, Ronald percebe que o que realmente importa não está no grupo
dos populares, mas sim em ser autêntico, valorizar quem gosta dele de verdade e viver sua vida sem máscaras. Até porque isso é um fardo, é um saco, você ter que fingir ou usar uma máscara o tempo todo. E quando eu falo máscara, é claro, eu estou falando metaforicamente da máscara social. Namorada de Aluguel teve um orçamento de aproximadamente 1,8 milhões de dólares e faturou 17 vezes mais o seu valor de orçamento, 31,6 milhões de dólares na escala mundial. As avaliações, digamos assim, foram mistas, porque teve 50% de aprovação no Rotten Tomatoes, mas, em compensação, 74% de aprovação da audiência. E agora eu vou dizer a minha opinião sobre o filme. Para mim, o melhor filme adolescente já feito, tá bom? Em todos os aspectos, ele tá impecável até hoje. Para mim não ficou datado, até porque tem uma questão de época que você tem que levar em consideração. Ele é um filme de 1987, então você leva em consideração que é um ambiente daquela época, mas os conceitos, as lições são muito atuais até hoje. E eu vou falar a experiência que eu tive e como esse filme foi determinante e me influenciou a enxergar o mundo de outra maneira. Aí, claro, eu vou contar como foi que eu utilizei a técnica desse filme e o que foi que aconteceu. Bom, primeiro, na época eu era bem jovem, não tinha discernimento para poder absorver as lições que esse filme passava. Você tem que viver um pouco da vida para poder fazer essas comparações com o filme. Mas anos depois, muitos anos depois, eu já tinha um pouco mais de 20 anos, e eu lembrei desse filme, e eu estava numa fase complicada da minha vida. Eu havia acabado de ser rejeitado por uma garota superficial que eu gostava, e aí eu fiquei refletindo especificamente nesse filme, na lição desse filme, no fato do Ronald oferecer $1.000 para a garota mais popular sair com ele, só por uma questão de marketing, para eles fingirem ser namorados. Porque, na lógica do Ronald, o simples fato dele estar fingindo namorar com a garota mais popular tornaria ele popular também. E apesar de ser uma lógica besta, não é não. Funciona mesmo. Só que eu já havia sido rejeitado por uma garota superficial que eu gostava. Aí eu pensei, peraí, não necessariamente eu preciso andar com uma mulher. Pode ser o cara mais popular. Então, ao invés de eu pagar caro para andar com uma garota bonita, na verdade a mulher não precisa ser popular, tá? A mulher só precisa ser bonita, que as pessoas, e principalmente as mulheres, vão olhar para você, nossa, aquele cara deve ter alguma coisa, porque olha a namorada dele, mulher gosta disso. Mulher gosta que você pegue outras mulheres bonitas, porque aí ela sente um valor em você. Ela vê você como um desafio. Eu quero descobrir qual é o borogodó daquele cara. Funciona mais ou menos assim. Mas, como eu falei, eu não conhecia nenhuma mulher bonita que eu poderia, ou melhor, que aceitaria essa oferta. Inclusive, seria muito mais eficiente. Então, o mais viável para mim na época era andar com um dos garotos mais populares que eu já conheci. Porque eu pensei comigo, tá, eu acho que eu posso arranjar um cara para andar nas festas comigo. Mas esse cara tem que saber se comportar. Ele tem que ser dos badalos do sábado à noite, mas ele também não pode ser exagerado, que bebe até cair ou coisa do tipo. Ele tem que ser comportado. Aí eu pensei, quem poderia ser? Rapaz, sem brincadeira. Na mesma hora, eu me encontrei com um cara mais popular da minha época de escola. O cara pegava todas as meninas. Aí eu falei com ele assim, e aí fulano, como é que você tá? Você tá bem? Ô, tô bem, não sei o quê. Pô, cara, vamos marcar uma hora aí de sair, não sei o quê. E eu mal falava com ele na época do colégio. E do nada ele fez esse convite aí. Pronto, comecei a sair com ele. E ele só saía com gente bonita, gente popular, e eu ia junto com ele. E as pessoas assim ficavam olhando o nosso grupo assim, em volta, e inclusive pensavam sobre mim, nossa, aquele cara está andando com fulano, ele deve ser popular também. Sem brincadeira, sem brincadeira. E esse meu colega conhecia todo mundo, todo mundo.
E através dele eu fiquei conhecido também. Ficou até fácil para eu ficar com mulheres. A maioria das vezes eu não precisava nem falar um A. Juro para você, eu não precisava falar um A. A menina já ficava interessada em mim. E na verdade, as mulheres já ficavam interessadas em mim por causa do pré-marketing que eu fazia. De andar com um grupo ali de pessoas mais populares. E eu vou te dizer a verdade, todo aquele ambiente de festa, do que as pessoas faziam, bebiam e tal, eu não gostava. Eles adoravam barulho, eu odiava. A única razão que eu estava ali era para poder pegar a mulher e de certa forma funcionou. Nunca peguei tanta mulher na minha vida como naquela época. Só que nenhuma delas preenchia o vazio que eu sentia. Porque todas aquelas pessoas eram superficiais de alguma forma, até porque eles estavam se comportando muitas vezes de uma maneira que eles não eram de verdade. Em algumas situações, é claro. Eu diria que a maioria mesmo ali gostava da festa, da bagunça. Não estou dizendo que eram falsos ou coisa do tipo. Mas é que algumas pessoas fingiam ser o que não eram ou falavam de coisas que na verdade não gostavam. E eu também percebi uma coisa. Apesar daquelas pessoas serem bonitas e populares, elas realmente não são perfeitas. Exatamente como o filme prega. Por exemplo, teve uma situação que eu fiquei me perguntando bem assim. O meu colega namorava com a menina muito bonita. A bicha era bonita. Eu ficava me perguntando assim, rapaz, como é que fulano não se sente inseguro por estar namorando uma menina tão bonita como essa? Porque uma menina bonita, a verdade é que ela dá muito trabalho. Ela chama a atenção de muitos outros caras. E algum ali vai fazer, ou melhor, alguém ou algum cara em algum momento vai fazer uma oferta melhor, se é que você me entende. E aí eu queria fazer essa pergunta para ele, sabe? Em algum momento eu queria fazer uma pergunta para ele. Vem cá, você não se sente nervoso por estar namorando fulana ou coisa do tipo? Mas um dia, embora eu quisesse fazer essa pergunta para ele, eu não precisei. Porque um dia ele simplesmente desabafou para mim. Ele falou do nada, ele falou bem assim, eu me sinto inseguro por estar namorando com fulana. Quando ele falou isso, rapaz, eu senti um alívio, porque ele parecia tão perfeito, sabe? Quando eu andava com ele, seguro o tempo todo, nada deixava ele inseguro. Ele ia para as festas, ele era o centro das atenções, não demonstrava fraquezas, até que ele sentiu algum tipo de confiança em mim e desabafou naquele momento, dizendo que se sentia inseguro com fulana. E não era à toa, tá? A menina realmente era muito bonita, ele não era um cara rico, apesar de ser presença, ter segurança, saber dançar muito bem. Ele não era 100% perfeito, até porque eu acho que o que faltava nele era riqueza. E mulher bonita gosta de grana, vamos combinar. Mas mesmo não tendo muitas condições, ele poderia oferecer muita coisa para a namorada dele, até porque ele tinha muitos amigos ricos. Mas é claro, tudo tem um limite e a namorada dele ia querer mais. Rapaz, só foi ele falar para mim isso e no dia seguinte a namorada dele quis terminar com ele. Por quê? Por que ela quis terminar com ele? Porque ele já ofereceu para ela tudo o que ele podia. E ela, como era muito bonita, abusou disso. E como é de praxe, a mulher bonita, ela quer alcançar novos patamares. Muitas vezes, a mulher bonita, ela namora com um cara popular justamente para ser vista. Entendeu? E aí os amigos ricos, uma hora, vão tentar pegar a sua namorada. Não me admira que isso aconteça. E depois só ficou saindo eu e meu colega, até que um certo dia eu fiquei olhando para uma festa, alguns casais, e eu fiquei pensando assim, por que cada um desses casais está junto? Basicamente, ou 100% das vezes, era interesse. E eu percebi que é assim que era formado as relações. Naquela mesma noite, eu fiquei olhando assim e refletindo, cara, então é isso que as pessoas se importam? Com dinheiro, status, superficialidade? Aí eu pensei isso e eu pensei na mesma hora assim também, cheguei à conclusão que eu tô perdendo meu tempo aqui.
Depois disso, eu me isolei e comecei a estudar. Comecei a investir em mim, que é o melhor investimento que você faz. Investir nas pessoas é muita perda de tempo. Frequentar festas, manter as aparências, ser popular, é muita perda de tempo. Você só vai atrair abutres, pessoas superficiais para sua vida. E não vai nem poder falar as coisas que você realmente gosta. Você vai ter que vestir uma espécie de máscara social e até mesmo fazer coisas que não gosta. Não vale a pena. Existem até outras formas de você pegar uma garota bonita se você quiser. Mas também existem outras formas de você curtir a vida sozinho. Ficar com alguém não é o objetivo da vida, não é tudo isso. Sem contar que eu acho a popularidade e a fama um saco, tá bom? Um saco. Às vezes você só quer ir para um lugar, comprar uma coisa no mercado ali, e aí aparece um conhecido. E aí, fulano, você nem gosta tanto desse conhecido. A tua vida com ele não influencia em nada. Aí você tá lá cumprimentando. E aí, como é que tá? Ah, tô bem, não sei o que, não sei o que. Ai, que saco. Se for um amigo, mas um amigo de verdade das antigas, que você tinha pelo menos um pouco de intimidade, aí beleza, não digo nada. Mas pessoa que você conheceu na festa, assim, que não significa nada pra você, é um saco. E esse filme ensina como as pessoas são pragmáticas demais. Elas são muito interesseiras. Elas são muito utilitaristas. Tem um momento do filme que até o Ronald, um pouco antes de se tornar popular, ele tava com o amigo nerd dele lá, né? Conversando bem assim, cara, eu queria ser tanto popular, sabe? Aí o amigo dele, nerd, já manjando um pouco das coisas, fala pra ele o seguinte, cara, não tem muito segredo se você quer ser popular. Basta você ter um carro desse aqui. E aí aparece justamente um carro de luxo ali e do lado uma gatinha do lado ali. E aí o amigo nerd dele fala, é assim que você atrai uma mulher como essa. Pronto, é isso. A vida não tem mistério com relação a isso. É só você aparentar que as pessoas vão se sentir atraídas por você. Quando eu falo pessoas, é mulheres, né? Principalmente as interesseiras. E o nerd até comenta, se você não tem dinheiro para comprar um carro como esse, pelo menos alugue. Realmente, o simples fato de você aparecer com um carro como esse já vai atrair as pessoas. Só que, para você bancar esse estilo de vida, é um pouco custoso. É um marketing que é um pouco custoso e não vale a pena. É como eu te falei, você só vai atrair abutres. Pessoas que estarão interessadas em sugar o que você tem. E eu digo mais, se você arranjou uma namorada quando você era pobre, não tinha muito a oferecer, beleza, valorize essa mulher, valorize. Agora, se você arranjou uma namorada depois que você teve condições, tá com um carro bacana, com roupas bacanas, cara, não valorize essa mulher, não a respeite, porque provavelmente ela só está com você por interesse. Não existe motivo para você ficar apaixonado ou respeitar uma mulher dessa. Nesse caso, não passa apenas de uma relação de interesses. E um casal supérfluo. Não tem porquê, principalmente no caso do homem que enriqueceu, respeitar uma mulher que se joga na vida dele por causa do interesse financeiro. Inclusive, mulheres, muitos homens ricos sabem disso, tá? Eles sabem que você está com ele só por causa do interesse financeiro. É por isso que ele nunca vai ser fiel a você. Vai sempre te trair uma hora ou outra. Essa também é uma das razões porque eu continuo solteiro. Eu percebi que as mulheres, elas são pragmáticas demais. Elas só ficam com você se você tiver condições. E principalmente no Brasil, onde acontece muita falsa acusação das mulheres para ficar com parte do patrimônio do homem, é por essas e outras que eu não tenho interesse em me casar, porque eu sei que a mulher vai estar comigo só por interesse. Não faz sentido estar acompanhado dessa forma. É melhor estar sozinho. Bem melhor estar sozinho. Pelo menos eu não tenho dor de cabeça. E eu fico muito revoltado com alguns caras que eles foram desprezados a vida toda na juventude, porque era feio, baixinho, pobre, e aí o cara enriqueceu e se apaixonou pela primeira mulher que conheceu, entendeu? Pela primeira loira bonita que conheceu. Só que mal... Ai, minha Nossa Senhora. É muita inocência de um caboclo desse. Muita inocência. Desprezado a vida toda, e aí aparece com condições, logo aparece uma bonitona dando asa pra ele,
e ele fica apaixonado. Um cara desse merece ser vítima de golpe mesmo. Então o que eu posso dizer da maior lição desse filme é que esse marketing realmente funciona. Contrata uma pessoa bonita e popular para andar perto de você, tire fotos e publique nas redes sociais em você com pessoas bonitas, lugares bacana, andando com um carro luxuoso, e aí você vai ver o tanto de abutre que vai aparecer querendo te conhecer. Mas eu já te digo que não compensa. Não vale a pena tudo isso, é melhor a sua paz. Ah, mas eu quero pegar as mulheres bonitas, pelo menos para isso vale a pena. Não vale a pena não. Se você quer pegar a mulher bonita, é só você investir em você mesmo, ficar rico com condições, e aí você vai direto ao ponto e já paga logo uma mulher bonita para ficar com você. É bem mais rápido e bem mais prático. E principalmente sem dor de cabeça. É que nem você querer casar para pegar uma mulher, entendeu? Não faz sentido, custa muito mais caro. É melhor você pagar logo de forma direta para ficar com você e pronto. Só mais algumas coisas a acrescentar sobre o filme, até porque esse filme para mim ele traz fortíssimas lições. Lembrando que o Ronald ele perde os amigos dele, os amigos de verdade, que ficaram com ele a vida toda, porque o Ronald ele se torna uma pessoa superficial para poder agradar outras pessoas superficiais. E ele vai perdendo a essência dele do que ele realmente é, do que ele realmente gostava. E você vê como ele perde os amigos também. Eu já vi, isso aconteceu comigo também, já perdi amigos que foram para caminhos mais superficiais, mas que um certo dia voltaram a querer falar comigo e eu já não queria papo com eles. É por isso que eu falo que este caminho não compensa, porque uma hora você vai querer resgatar suas raízes. As raízes são como uma planta que você precisa regar e você deixando de regar, ela morre. Entendeu? Ou seja, é arriscado você perder as relações que realmente importam na sua vida. Então não busque agradar pessoas superficiais. E as duas principais coisas que eu gostei nesse filme. A atuação de Patrick Dempsey é sensacional. Sensacional, ele representa todos os nerds ali. Muito carismático, e toda vez que eu vejo esse ator, eu só me lembro desse filme, da atuação dele. Muito carismático e representou mesmo todos os nerds de todas as gerações. E a segunda e provavelmente a melhor coisa que eu gostei nesse filme também é a atuação da Amanda Peterson. Olha, também muito carismática, a atriz, mandou muito bem na atuação. Eu gostei da atuação dos dois, mas eu diria que a atuação da Amanda Peterson, para mim, foi melhor no filme, entendeu? Porque ela não só faz a Patricinha birrenta, mas também ela entrega algumas situações de emoção, que exigem emoção, sabe? Então, por isso, ela, como atriz, mandou melhor no filme. Uma atriz muito bonita, muito talentosa, e uma pena que ela não foi pra frente, sabe? Não, olha, ela tinha tudo pra ir pra frente. Menina perfeita, entendeu? Perfeita, super jovem. Tinha tudo pra conquistar os holofortes mais altos de Hollywood, se não fosse pela tragédia que aconteceu com ela. Viu o que eu falei? Uma vez que você fica famoso, você também atrai olhares de pessoas muito maldosas. O ser humano ele é muito maldoso, de forma geral, tá? É por isso que eu não gosto de aparecer, é por isso que eu fico no backstage. Eu não quero fama pra mim, porque junto com a fama, você atrai principalmente pessoas más. Namorada de Aluguel é muito mais do que uma comédia romântica dos anos 80. É um filme sobre identidade, sobre não vender sua essência, sobre entender que o amor não se compra, não se força e não se negocia. Ele simplesmente acontece. Busque pessoas assim, onde as coisas simplesmente acontecem de forma natural. É um filme que continua muito relevante até hoje, seja para quem viveu os anos 80 ou para quem se identifica com as mesmas inseguranças e dilemas na era das redes sociais, onde a busca por likes muitas vezes virou a nova busca por popularidade. É por isso que eu não tenho Instagram. Instagram para mim é uma rede social, muito social mesmo, entendeu? Só para você aparecer. É uma rede social, como eu posso dizer, um marketing, só para poder dizer, olha só a cidade bonita que eu estou agora, aí tirar foto lá.
na cidade que ele tá, depois tira foto na neve. Enfim, vai fazendo um marketing dele assim, que é pra mostrar que é uma pessoa que gosta de curtir a vida e que curte luxos também. O Instagram ele virou uma disputa pra mostrar quem tem a vida mais bacana. É tipo isso. Bom, é isso. Essa é a minha opinião sobre Namorada de Aluguel, um dos filmes mais importantes na minha vida, que me influenciou bastante, me deu uma visão de olhar as pessoas de outro modo, como elas verdadeiramente são, pragmáticas, interesseiras. E poucas são as pessoas que realmente vão se importar com você na vida. E não esqueça de dar valor realmente a essas pessoas, que pode ser a sua mãe, seu pai, seu irmão, a sua mulher, que realmente gosta de você. Eu sei que hoje está difícil, mas é sobre essas lições que o filme passa. E é isso que eu tinha para falar. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se esse filme te marcou de alguma forma ou não, assim como ele me marcou. E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá! Can't buy me loving, loving.